acha, o que é que o senhor achou, como é que o senhor vê essa prova do ITA desse ano, se ela foi uma prova que contemplou todas as frentes de química, se ela foi uma prova que contemplou tudo que estava devidamente cobrado no nosso edital, se foi uma prova mediana, uma prova de um nível mais difícil. Gostaríamos de saber a sua opinião, a sua visão geral sobre essa prova. Primeiramente, queria explicar para vocês como é que funciona essa prova do ITA. O aluno que já é veterano, que já conhece, sabe bem como é que é a cara dela. Mas para alguns que estão começando, ingressando agora, outros até essa é a primeira vez, então ainda está se situando como é que é essa prova. Tá? Em primeiro lugar, não é uma prova fácil para se fechar. É possível? Mas ela complica. Complica onde? Primeiro, você tem duas formas de questões. Você tem as questões abertas e as fechadas, o que já dificulta para o aluno ele ser bom nos dois tipos de questões. Segundo, que é a particularidade de química, química é um assunto que nunca você vai terminar. Não existe isso do aluno que chega assim e fala, eu sei tudo de química. Isso é impossível. O programa do ITA, ele tem uma parte de química aplicada ligada à parte de indústria, que é bem pesado. Então, o aluno tem que ter um conhecimento que não é comum ao ensino médio, o que faz elas praticamente impossível de você fechar. Fechado do ponto de vista consciente, né? Vamos botar assim, certo? E em relação aos anos anteriores, como é que é a cara do ITA? O ITA adora a parte físico-química, então ele trabalha bastante físico-química com equilíbrio, pega termoquímica, cinética, eletroquímica, e aí ele mescla um pouco das outras duas frentes, que é o que? Orgânica e química geral. Esse ano, mesma coisa. A prova, você teve aí, aproximadamente, porque as questões, elas têm conexão entre os assuntos. Então, a gente teve 14 de físico-química, 10 de geral e 6 de orgânica. O perfil exatamente do ITA. Qual foi a diferença? Eles concentraram a parte de equilíbrio, que é uma parte característica do ITA, na parte aberta. Então, o aluno que começou a fazer a prova lá, eu vou aqui para parte fechada, por exemplo, foi tal, sentiu o quê? Sentiu falta de cálculo, sentiu que faltou a pegada de botar a mão na massa. E aí, quando ele foi para a parte aberta, aí ele sentiu esse peso mais forte, o que normalmente não acontecia. Eles davam uma mesclada melhor. Já esse ano não. Você pega uma parte aberta bem pesada. E o grau de dificuldade das questões abertas, o senhor julgou que foi maior do que das questões fechadas? Tivemos questões tranquilas, tá? Fazíveis para o aluno que se preparou bem, ele saberia fazer questões clássicas, tá? Principalmente na parte geral e também na parte de equilíbrio. Você tem questões clássicas, porém questões com muito cálculo. Então, e com números grandes. Como assim números grandes? Com vários dígitos. Isso daí, na hora de você fazer a conta, determinar exatamente que é o que ele quer, isso complica. Isso complica porque um erro de uma vírgula pode tirar a sua questão. Tá? Uma conta errada pode dar um erro sistemático, aí você perder sua questão. Tá? Chegando até num absurdo matemático, que é comum, tá? O aluno chegar a esse absurdo, caso ele erre uma bobagem, tá? E é realmente uma bobagem. Então, eu creio que a parte aberta trouxe essa dificuldade. Poderiam ter mesclado melhor entre a parte fechada e a parte aberta. Ok, professor Heitor. Entre as 30 questões, o senhor aponta alguma dessas questões com um grau de dificuldade maior para um aluno? E quais essas questões? Pronto. Na prova, a gente vem, principalmente no meio dela, da parte fechada, a gente tem a questão 11. A questão 11 vai falar aí de uma parte de química orgânica aplicada, que é a parte de tratamento do petróleo. Então, ela traz 5 afirmativas e pede para que você marque as corretas, tá? E aí, quando você vem para as 5 afirmativas, a primeira você, é uma questão tranquila, assunto lá do primeiro ano, início do primeiro ano, separação de misturas, bem tranquilinha, primeira afirmativa. Aí você, vai começar bem. Aí ele vem com o item 2 e o item 3, ambos muito difíceis.
para você saber se o item 2 era verdadeiro ou falso, eu teria que ter conhecimento de química industrial. E que o aluno de ensino médio não tem. Que é muito difícil. Então isso complicou bastante. Bastante mesmo. O que dava já uma ideia, um bizu para você resolver a questão, seria olhar para o último item, que aí ele estaria falso, então você poderia eliminar todas as outras alternativas, só ficando com uma, mas você não teria certeza de que seria isso. Então é uma questão muito difícil, tá? Mas que sempre o ITA traz. A prova do ITA, ela tem isso. É como se fosse um desafio para o aluno chegar assim e fazer, você vai fechar ou não essa prova? Então sempre tem uma questão de química aplicada que ou o aluno já viu em alguma das suas pesquisas, ou o professor já falou em sala, como um comentário, ou está numa nota de rodapé de um livro, mas que não é um assunto que a gente vá trabalhar, explicar, trazer, e sim é algo muito específico. Mas vale deixar claro, o objetivo do ITA não é fechar uma prova, tá? O objetivo do aluno que está prestando a prova do ITA não é chegar assim e falar, eu fechei tal prova. É ele ser bom em todos os 4 dias, ser bom em física, matemática, línguas e química. Então ele tem que ser bom nessas duas, tá? Não precisa exatamente do 10. Claro que é possível, mas não precisa. Perfeitamente, professor Heitor. Das demais questões, quais as outras que o senhor acha importante o senhor fazer um comentário específico, que o senhor julga interessante para o aluno, que é um termo que vocês usam muito, uma questão bonita, né? Tá, questão bonita. A gente vem aqui para a nossa questão 21, já na parte aberta. Por que eu considero ela bonita? Porque é uma questão clássica do ITA. Como assim ela é clássica? Ela mistura assuntos. O mais interessante do ITA em relação aos demais vestibulares é essa conexão entre assuntos. Você pega uma parte de química geral, você pega uma parte de físico-química. Então você vem para a questão 21, ele traz a parte de reações inorgânicas, que é uma parte de química geral, junto com estequiometria. Muito legal. Muito legal por quê? Porque o aluno vai trabalhar as funções, como criar os compostos, ele vai trabalhar também a parte de cálculo estequiométrico. Isso daí torna a questão bem interessante. É uma questão longa, que é a cara do engenheiro. O engenheiro precisa disso. Ele precisa pegar um raciocínio teórico, aplicar e chegar a um cálculo. Então o ITA traz o aluno bom, preparado para ser um engenheiro, para dentro da sua faculdade. A questão 21 traz isso. Depois, quando você vem para a questão 23, ela mistura equilíbrio com titulação. Também vai ter um pouquinho aí de estequiometria, que é parte de química geral, mas ela está presente em tudo. Então, tá tranquilo. E aí, quando você vem também para a questão 28, aí a questão 28 é a mais bem elaborada da prova, porque ela trabalha a parte de equilíbrio e cinética dos assuntos primordiais para a química, que é a parte físico-química, e o aluno que conseguiu fazer essa 28 tá muito bem, tá no caminho. Dessas foram as principais. O que é que a gente traz de um pouco de mudança na prova do ITA? Ele vem aqui falando sobre gases reais. Não precisa saber das equações de gases reais porque ele dá. Então já facilita para o aluno. Porém, ele muda um pouco. Tá? Normalmente ele só trabalha com gases ideais e ele dá uma aprofundada no assunto. O que eu considero ruim, porque quando a gente trabalha com gases reais, tratando de forma de cálculo, como ele faz, a gente cria contas absurdamente grandes, o que não é bom para um aluno que está fazendo uma prova com 30 questões com 4 horas de duração. Então é uma questão que, se o aluno meter o braço, a gente fala resolver a questão no braço, fazer todas as contas, ele vai acertar. Se tomar cuidadinho, vai acertar, só aplicar a equação. Porém vai de questão muito tempo. E tempo, isso daí já são outras questões. É algo muito importante na prova do ITA, a questão de administração do tempo, não é isso, professor Heitor? Sim, sim. Ao contrário do que normalmente acontece na prova de química, a prova de química a gente finaliza a semana falando assim, eu fiz tudo o que eu sei da prova.
É uma prova que normalmente dá tempo de você terminar ela toda, ao contrário de física e matemática. Física e matemática, os alunos saem, eu poderia ter feito mais. Essa é a frase que eu mais escuto, né? Porque falta tempo para fazer as contas. Já em química, normalmente não é assim. Normalmente, na prova de hoje, devido à grande quantidade de cálculos, se o aluno não soubesse onde aproximar, ele iria perder muito tempo. E isso daí pode ter comprometido a prova dele. Mas se ele souber escolher direitinho qual questão fazer, lembrando que uma fechada vale metade de uma aberta. Isso é importante. É muito importante. Então, ele teria safado. Outro ponto importante para se falar é como o ITA faz para decidir quais alunos eles vão corrigir a parte aberta. Lembrando, eles não corrigem todas as partes abertas, só de um percentual. Então, o aluno tem que se dar muito bem na parte fechada. E essa prova de química foi uma prova para se fazer um saldo custoso na parte fechada. A parte fechada estava mais fácil que a parte aberta. Ou seja, eu posso até compensar uma prova que não foi tão boa de física, matemática ou línguas. Então facilita para ele. Entendeu? Então, professor, o seu olhar é que essa prova desse ano de 2017, ela correu no mesmo estilo de prova dos últimos 10 anos, não é isso? Como as provas ela vem trazendo a mesma estrutura de prova, sem nenhuma surpresa, a não ser uma questão ou outra, é isso? Sim. O aluno GGE bem preparado, se ele tiver feito todas as missões, ele não vai se sentir despreparado. Ele vai olhar para a prova e vai fazer, poxa, era realmente isso que eu estava esperando. Se ele tiver feito todas as missões, tiver feito simulados, sim, prestar atenção nas aulas, vai conseguir. Tá? Obviamente que eu não estou dizendo que ela vai ser fácil. Tá? Não é uma prova fácil. Uma prova bem feita, né? É Isso bem elaborada. Bem feita, uma prova bonita. É uma prova bonita. É como a gente diz, para gente que gosta de exatas, a prova do ITA, tanto física, matemática e química, são provas que você se sente satisfeito de estar sendo testado. Vale ressaltar que o aluno que escolhe fazer ITA-IME, no caso nosso ITA hoje, ele quer ser desafiado. E essa prova traz desafio para ele. Por que traz desafio? Porque não adianta você saber só física ou química, ou só saber geral, ou só saber orgânica. Não adianta você fazer simplesmente o que você gosta, você tem que ser bom em todas as frentes de química. Segundo, não adianta você ser bom só numa parte de física ou química, numa parte só de geral. Você tem que ser bom em várias partes. Ele destrincha. Tem 30 questões para abordar isso. Ele distribui bem as 3 frentes de química, é isso? Muito bem. E, para completar, ele traz pegadinhas. Pegadinhas bem gostosas. Como assim? Se a gente pegar, por exemplo, a questão 3. A questão 3 aí vai falar sobre forças intermoleculares. E aí, se a gente for para o ensino médio normal, ele traz dizendo, quando eu tenho forças de London são as forças mais fracas, quando eu tenho dipolo são forças mais fortes que as de London, e ligações de hidrogênio são as forças mais fortes. Isso daí é o senso comum, isso daí é o nível médio comum, certo? Isso daí é o senso comum. Aí quando você vem para a prova do ITA, não, você tem que saber o que? As exceções. E aí ele bota na questão o quê? Um caso em que a força de London, que é aparentemente a mais rasteira, uma força de London sendo mais forte do que as demais. E isso que eu acho interessante do ITA. Ele faz o aluno sair do basicão, tem aluno que chega assim e fala, química é decorar regras. Para o aluno que tem que pensar. Para você responder essa prova, você tem que pensar. E isso é o que nós fazemos na turma ITA-IME, principalmente aqui no GGE. Fazemos isso, fazemos o aluno pensar, sair da caixa. Volto a falar, o aluno que faz as missões, vê simulado, faz os simulados, assiste às aulas, ele vai conseguir. Com certeza. Perfeitamente, professor Heitor, excelente seu comentário. Queria agradecer, essa contribuição maravilhosa que o senhor está fazendo conosco, comentando a prova de Química. E vamos encerrar a nossa live de hoje agradecendo a todos vocês
alunos GGE, internautas que estão nos acompanhando pelo nosso canal do Facebook durante esses 4 dias, né? Foi com enorme prazer que nós estamos fazendo esse projeto novo do GGE e fazer um convite muito especial a todos aqueles que têm interesse em fazer a turma Itaime e turmas olímpicas. Mais uma vez, né, reforçar esse convite que eu venho fazendo já há 3 dias, o 4º dia agora, que nós temos uma preparação específica para as Olimpíadas do Conhecimento desde o 6º ano. Iniciamos com as Olimpíadas Brasileiras de Matemática. No 8º e 9º temos aí Física e Química também. O professor Heitor faz essa parte também das Olimpíadas de Química, da OBQ. E chegando no ensino médio, nós temos o ensino médio ITA, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio ITA. Mais uma vez, né, deixo aqui com vocês que a preparação Itaime está no DNA do Colégio GGE, então nós temos uma experiência aí de 20 anos formando alunos para ingressar no ITA. Então sejam muito bem-vindos, procure uma das nossas unidades que estaremos à disposição para recebê-los. Um grande abraço e muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, professor Heitor. Obrigado.